Voltando, né, gente? Beleza. De novo, repetindo. Olha só, como que o HPV infecta a pele e a mucosa do hospedeiro. Primeiro, ele precisa chegar nas células mais profundas, que são as células basais. Isso acontece principalmente por intermédio de uma microabrasão que gera durante o contato direto entre um hospedeiro infectado e um hospedeiro susceptível, certo? Isso permite o acesso facilitado do vírus a essas camadas mais profundas. Só chegar ali não adianta, ele precisa aderir ao tecido. Essa adesão, ela acontece por meio de uma proteína que está na face externa, né? Que eu até falei para vocês que é uma capa proteica, que é a L1. Até falei para vocês, olha, é o pezinho do vírus, então ele consegue aderir à membrana da mucosa por conta desses pezinhos que recebem o nome de L1. Aderiu ali, ele vai expor a L2, que também faz parte do capsídeo viral. O capsídeo viral, ele é composto por duas proteínas principais, L1 e L2, certo? A L1 é o pezinho para ele aderir e a L2 é a forma que ele tem para ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido pelas células basais. Por quê? Ele precisa entrar para dentro dela. E ela só consegue internalizar depois de reconhecer L2. Chegou na célula basal, ele vai começar o processo de replicação e transcrição. Ele começa ali a dividir, então ele vai subindo para as camadas mais externas, e isso acontece por meio de uma proliferação e diferenciação celular, que envolve duas proteínas, E6 e E7, principalmente, certo? A replicação e a transcrição acontece por meio de estímulos de E1 e E2. Ele saiu da célula basal, ele passa para parabasal. Saiu da parabasal, ele atinge as células intermediárias. Quando ele chega nas células intermediárias, ali existe uma amplificação do material genético viral. Aqui a gente observa os coilócitos, que é aquele efeito citopático que eu já conversei com vocês. É a binucleação com o halo citoplasmático, certo? Beleza. Chegou nas células intermediárias, ele tem que chegar na mais externa, que é a superficial. Chegou na superficial, ele começa a montar a partícula viral. Então, ele pega o material genético, pega L1 e L2 e forma a capinha ao redor do material genético, certo? Ele expressa também agora, nessas células superficiais, E4. A E4 vai permitir a lise, ou seja, a ruptura da célula superficial. Por que agora ele quer sair? Porque ele precisa infectar uma nova pele, um novo tecido, uma nova mucosa. Ele não consegue fazer isso se ele estiver dentro da célula, ele precisa estar fora. Então, agora ele quer sair. Ele sai por intermédio dessa E4, fica essas partículas virais livres para infectar uma nova pele, um novo tecido. Tudo bem em relação a isso? Professora Alice que informa, então, é a E4 ou ele sai formadinho? Ele Ou sai ele sai quebrado? formadinho, a lise que eu tô falando é a lise da célula superficial, e não a lise da partícula viral. Ele sai formadinho, bonitinho já, tá? Ah, entendi. Ele só é quebrado na L2, que é quebrada através da enzima purina. Exatamente. Ele só é quebrado na L2 para expor as partículas de L2 para a célula basal, tá bom?
Mas quando ele está lá na célula superficial, ele já está montadinho, bonitinho. Ele só expressa L4 para romper a célula e não ele. Tá bom? Acho que sim, Tá né? bom, entendi. Alguma dúvida, gente? Isso daqui eu não sei se é na prova de vocês, mas eu coloquei uma questão aqui sobre isso, tá? Então, por isso que eu tô repetindo com vocês aqui. Bom, quando o vírus está infectando essas células, se ele for de alto risco para o câncer, ele começa a provocar uma desregulação no ciclo e na diferenciação celular. Então, as células basais, parabasais, intermediárias e superficiais, elas perdem aquele aspecto morfológico normal e passam a apresentar um formato, uma morfologia diferente. Então, aqui eu trouxe para vocês essa imagem que a gente não consegue distinguir o que é basal, o que é parabasal, o que é intermediário e o que é superficial, porque o vírus ele está ali, ele está desregulando essa progressão, ele está desregulando o ciclo celular e fica tudo anormal. Isso ocasiona o câncer. São todas as espécies que provocam isso? Não. Vai ser principalmente o 16 e o 18, que vai levar a um câncer de colo uterino. Bom, só que quando ele chega nesse tecido, ele também é reconhecido por células do nosso sistema imunológico que está ali fazendo a vigilância constante em todos os nossos compartimentos. Existem células que estão ali, né, vigiando para ver se entra algo que possa oferecer um risco para você. Essas células, elas recebem o nome de APCs, ou células apresentadoras de antígenos. Aí a gente tem os macrófagos, os neutrófilos, né, células dendríticas, que são importantes APCs. Bom, nesse tecido infectado, existem APCs que vão reconhecer o vírus, certo? Chegou, ela falou, opa, isso daqui não deveria estar aqui. Preciso informar que tem um patógeno aqui provocando uma infecção. Essa APC, ela pega o vírus, através de produção de citocinas, ela vai quebrar e processar o vírus para apresentar para células especializadas. Então, ela pega o vírus, ela migra para o linfonodo mais próximo daquela região. Então, aqui tem o linfonodo. Aqui tem o tecido. Né? O tecido tem o vírus, certo? A APC reconheceu o vírus, pegou ele, levou para o linfonodo. Bom, chegou aqui, ela apresenta o vírus para células especializadas. Quem são essas células? CD4. A CD4 vai atuar na ativação juntamente com a APC de CD8, que são as células especializadas para eliminar o vírus dentro das células do hospedeiro, né? Porque eu falei para vocês que o anticorpo não consegue fazer essa eliminação quando o vírus está dentro da célula. E a APC também ativa os linfócitos B. Aí vocês lembram lá da Rosana, né? Da imuno. O linfócito B são células que produzem os nossos anticorpos. Então, nesse linfonodo, eu vou ter ativação de 3 células efetoras adaptativas: CD4, CD8 e linfócitos B. Essas células especializadas, elas saem desse linfonodo e vão migrar para o tecido infectado. E ali ela faz a limpeza do vírus. Então, o vírus que está dentro da célula do hospedeiro vai ser destruído por CD8, porque essas células elas acabam sendo reconhecidas porque elas não expressam lá o MHC, né? Então, tem uma diferença aí. E aí, essas células imunes começam a destruir toda a célula que não tem esse MHC.
Os anticorpos que foram produzidos pelos linfócitos B, eles começam a destruir os vírus que estão livres, né, que estão fora das células do hospedeiro. E o CD4 atua principalmente na ativação de CD8, né, tornando aqui a resposta mais efetora para que as nossas células de defesa exibam um arsenal microbicida eficiente para eliminar o vírus. Então, é assim que a gente tem, principalmente, o nosso sistema imunológico conseguindo fazer a eliminação e o controle do HPV. Vai acontecer por intermédio de 3 células que foram ativadas por conta das APCs, que é CD4, CD8 e linfócitos B, tá? Essa daqui também é uma questãozinha que eu coloquei, tá, gente? Então, mais uma vez, focando. Chegou o antígeno, né? A partícula viral. A APC, que são as células de defesa da resposta imune inata, né? Reconheceu o vírus. Ela pega o vírus, leva para o linfonodo mais próximo para ativar 3 células importantes na resposta imune adaptativa. Quem é essas células? CD4, CD8 e linfócitos B. São essas células que são responsáveis por eliminar de uma forma eficaz o vírus. Linfócitos B vão produzir anticorpos que eliminam o vírus livre, certo? CD8 elimina o vírus que está dentro das células hospedeiras. Quando ativa aqui no linfonodo, todo mundo migra para cá, todo mundo vai para o sítio infectado para poder combater o vírus. Então, é assim que a gente tem essa limpeza. O que eu disse para vocês é que, geralmente, nem todo mundo produz anticorpos, né? Ou produz, mas esses anticorpos, eles duram por pouco tempo. Então, é importante a gente desenvolver vacinas, tá? Bom, não precisa focar, né, estudar imuno para poder responder isso que eu estou falando para vocês, não, tá? O que vocês precisam saber é só essa parte básica que eu disse para vocês. O vírus é reconhecido pela PC, a PC vai apresentar ele para células efetoras, que são CD4, CD8 e linfócitos B. É isso que vocês precisam saber. Linfócitos B produzem anticorpo, que elimina a partícula viral livre, e CD8 elimina o vírus dentro da célula hospedeira. É isso que vocês precisam saber, não precisam aprofundar aí na imuno não, tá? Para isso. O CD8, ele destrói o vírus dentro da célula hospedeira. O vírus, ele não está aqui dentro, né? O anticorpo não consegue agir aí. Aí a gente precisa ter uma célula para destruir ele lá dentro, que é o CD8. São linfócitos T, né? Mas isso daí você não precisa nem saber que é linfócito T, você só precisa saber que é o CD8, que elimina dentro da célula hospedeira. Mas aí é bom que vocês lembram lá da Rosana também, né? Matar um pouco a saudade da imuno. Lembrando que essa resposta imunológica, ela pode ou limpar totalmente o vírus, né? Ou ela controla esse vírus a uma carga viral tão pequena que a gente não consegue nem detectar por testes moleculares extremamente sensíveis, porque a carga viral é tão baixa que a gente tem essa dificuldade. Aí aquela questão que eu disse para vocês, olha, a mulher vai envelhecendo, se tiver uma queda nessa resposta imunológica, pode ser que o vírus ache a brecha que ele esperava para poder começar a se tornar ativo e provocar uma lesão que pode evoluir para o câncer, tá? Bom, prevenção. Camisinha diminui, mas não te protege 100%, porque o vírus infecta pele e mucosa, a camisinha não cobre toda aquela região ali, né?
Então, você pode acabar tendo, sim, uma infecção pelo HPV, mesmo com camisinha. Por isso que a vacina, ela é muito importante, porque ela estimula os seus anticorpos, que te protege de uma exposição. O vírus... Lá em cima dessa caminha aí. O vírus, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A vacina, ela atua principalmente contra L1. Então, aqui eu trouxe essa figurazinha para vocês. Deixa eu só... Trouxe essa figura. Aqui tem o vírus, certo? E aqui tem o anticorpo. Lembra que eu falei para vocês que a L1 é o pezinho do vírus, né? Então, a vacina, ela é principalmente contra a L1. O vírus não consegue nem aderir ao seu tecido, porque assim que ele entra, anticorpos específicos contra ele já começam a eliminar ele, antes mesmo dele aderir ao seu tecido, certo? Então, é uma resposta efetiva e que te protege contra o HPV. Não te protege contra os 200 tipos, mas te protege contra os principais, que é o 16, o 18 e o 6 e o 11. Professora? Oi, pode falar. A é a mesma tanto para as meninas como para os meninos? Sim, Ou tem é a mesma e ela é efetiva para os dois. Ela é efetiva tanto para homens quanto para mulheres. Certo? Outra coisa, gente, não só a prevenção acontece por meio da camisinha ou vacina, mas também o Papa Nicolau. E aí entra a nossa parte, né? Nós, habilitados para fazer essa citologia, a gente consegue fazer a detecção precoce da presença do vírus e a gente consegue iniciar um tratamento precoce mesmo, antes mesmo do câncer de colo uterino poder surgir. Então, entra a nossa parte aqui, contribuindo para a redução de câncer de colo uterino. E a principal função do citopatologista é conseguir fazer esses exames, né? Porque dentro do setor, como eu já disse para vocês, é o que mais demanda ali da citologia. É claro que não fica só aí, mas é os principais exames que se realizam. Vacina é efetiva tanto para os meninos quanto para as meninas. O Ministério da Saúde, embora exista a bivalente, que é a vacina contra só os que provocam câncer, que é o 16 e o 18, ela não é utilizada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde utiliza a quadrivalente, que te protege de verrugas e te protege do câncer. A vacinação acontece de uma forma gratuita em indivíduos jovens antes de iniciarem a sua atividade sexual. Então, aí, a vacina está disponível até os 14 anos de idade, tanto para meninos quanto para meninas, tá? Então, ambos podem vacinar. E devem, na verdade. O problema maior que se tem é que, por questões culturais e religiosas, muitos países, então, eles acabam não vacinando, né, as suas crianças por conta de medo mesmo de estar preparando esses indivíduos para iniciar a sua vida sexual. O que eu acho que não é... Tudo bem que a gente tem que levar em consideração os aspectos culturais e religiosos, mas se a pessoa decidir, ela inicia a vida com a idade que ela quiser, independente do pai e da mãe proibir, né? Então, é melhor vacinar, que aí você está resguardando os seus filhos aí de um câncer, do que ficar com esse temor deles terem relações sexuais antes do casamento, né? Bom, para o homem, essa vacina, ela, além de proteger do câncer de pênis e do câncer de testículo, né, ou de orofaringe e anal, é uma forma importante que a gente tem de prevenir o câncer de colo uterino de uma forma indireta. Porque se ele é infectado, ele pode não ter nada, mas ele tem o vírus e ele está transmitindo para sua parceira. O que também a gente percebe é que existe um aumento do HPV, da infecção e do câncer em mulheres casadas. Por quê?
porque elas acabam, né, desenvolvendo ali aquela confiança no parceiro, deixam de utilizar o preservativo e pode ser que o parceiro não tenha esse sentimento recíproco com ela, né? Então ele tem outras relações aí fora do casamento e ele acaba sendo exposto ao vírus e levando para sua parceira. Então existe um aumento também, isso não sou eu que estou inventando, isso é científico, tá? Que existe um aumento em mulheres casadas por conta desse fator, né, de traição. Ou também em mulheres jovens, solteiras, por conta aí se ela tiver, né, vários parceiros aí, também te expõe a um maior risco, certo? Vacina é duradoura, a prevenção, né? Então, pelo menos durante um tempo aí, a gente tem esses dados que corroboram e comprovam isso. O que o Ministério da Saúde ele tem trabalhado é ampliar a cobertura vacinal, pelo menos em 80% das nossas crianças, porque aí a gente vai ter uma redução bem maior daquela incidência que é prevista para o número de câncer de colos uterinos, que é 16.370 novos casos, né, a cada ano. Então, aí de 16 mil, a gente quer reduzir mais, quer ficar com números quase, né, a zero. Claro que é muito difícil da gente conseguir isso, mas a gente espera atingir essa redução também com essa vacinação, tá? Então, essa vacinação, o reflexo dela, a gente vai perceber aí daqui a alguns anos. Já houve a redução por conta do Papa Nicolau, né, que faz com que a gente trate antes do câncer acontecer, mas isso vai reduzir mais ainda com essa vacinação. No Centro-Oeste, essa vacinação, ela atingiu uma cobertura alta, né, em 2018, porque a Secretaria Estadual de Saúde, ela começou a vacinar as crianças nas escolas, né? Então, vocês talvez aí já, quem tem filho, né, passou por esse momento aí. Então, houve essa vacinação nas escolas, principalmente da primeira dose. Então, a gente teve uma cobertura aí das meninas que atingiu em torno de 81%, foi bem alta. A segunda dose já foi um pouco menor e também a gente teve a vacinação dos meninos, tá? Que também aconteceu nessas escolas aí. Bom, aqui eu coloquei para vocês uma estimativa da incidência do câncer de colo uterino aqui, mas também isso é claro que já está atualizado para o ano de 2018, né? Tratamento. Então, o tratamento, ele vai contar com o seu sistema imune, que eu disse para vocês que é muito eficiente, na maioria das vezes, em eliminar o vírus, certo? Bom, quando eu tenho uma lesão pré-maligna, eu preciso identificar em qual estágio está, porque se for uma lesão de baixo grau, eu acompanho, se for uma lesão de alto grau, a gente vai adotar o manejo. Bom, se for verruga, a gente remove a verruga, né? E em muitos casos a gente precisa tratar o parceiro também. Então, a mulher é infectada, trata o parceiro, porque senão ela pode ser infectada de novo. E aí é o que a gente conversou lá em relação ao sistema imune, né? Quando eu tenho uma lesão Professora, a senhora tá muda. E agora? Voltou? Voltou normal. Ótimo. Quando for assim, vocês me falam, tá, gente? Ó. Então, aqui a gente tem uma lesão de alto grau. O tratamento é remover a lesão. Então, pega essa alcinha, um bisturi, corta e tira, tá? Se já tiver o câncer, o que é que a gente vai fazer para tratar essa paciente? Primeiro, remove o colo. Se já tiver um estágio bem avançado, remove o útero, remove os tecidos adjacentes também. Então, faz uma esterectomia total, que a gente tira tudo, né? Tubas, ovários, os tecidos, tudo ali ao redor.
para evitar. Entra com uma radioterapia e em casos bem mais severos ainda, a gente entra com a quimioterapia, que é mais agressiva que a rádio, né? Para controlar aí a invasão. Bom, beleza. Em alguns casos também a gente tira até os linfonodos, né, para evitar esse quadro de metástase. Eu não coloquei aqui das verrugas aqui, que pulou. Verrugas, né? Então, como é que a gente trata as verrugas? Utiliza-se laser, crioterapia, a remoção, seja por ácidos, por exemplo. Então, tudo isso trata essas verrugas. O problema é que eu disse para vocês é que essa verruga sai com esses tratamentos, mas volta, né? A recidiva é muito alta, então volta de novo, aí o indivíduo tem que remover de novo, e isso dizem que é um processo desconfortável, né? Então, não é muito agradável. Então, o ideal é você vacinar. Existem algumas fake news que rodam aí em relação ao HPV. Entre elas, dizendo que o Ministério Público Federal proibiu a vacina do HPV porque ela é à base de transgênicos e conservantes. Nada a ver, né, gente? É contra a L1 lá que eu disse para vocês, principalmente, né? Essas crianças, ao serem vacinadas, elas estavam morrendo, porque além desses transgênicos, além desses conservantes, ainda tinha metal. E aí isso estava matando as crianças, nada a ver, tá? Isso é mentira. Assim como disseram também que no Japão eles estavam julgando a vacinação, né? Então estavam pensando em suspender aí por conta dos efeitos colaterais que poderia ter. Não tem efeito. O efeito colateral que tem é em decorrência da ativação da sua resposta imunológica, né? Que está sendo ativada para produzir anticorpos. Então, talvez, né, o que o indivíduo possa ter um pouquinho, eu já vacinei, eu sei, assim, dá uma dorzinha, realmente, depois o seu braço fica um pouco dolorido, tá? Então, você pode ter uma dorzinha, um rubor, um edema, que são aqueles 5 sinais cardinais de um processo inflamatório, porque está ativando os seus linfócitos B a produzir anticorpos contra o HPV. Então, você pode ter só ali uma dorzinha, uma vermelhidão, né, uma febrezinha, mas nada que leve a óbito, que te mate, que faça que você perca um membro, né, ou enfim. Também, às vezes, tem indivíduo que nem isso sente, mas tem indivíduos que, por conta da carga emocional, né, que ficam com medo ali de tomar essa vacina, acabam também tendo desmaios, né, enfim, tonturas, por conta da carga emocional e não por conta da vacina, tá? Em específico. Então, a vacina é eficiente, ela deve ser feita em crianças. Então, se vocês tiverem, vacinem as suas crianças. É gratuito até os 14 anos de idade, certo? Não paga. O Ministério da Saúde, ele fornece 2 doses. E segundo o próprio Ministério, essas 2 doses já é efetiva para te proteger contra o vírus. Para nós, já adultos, a vacinação ela vai depender. Então, você precisa consultar o seu médico ginecologista e ele vai determinar se vale a pena ou não você vacinar. Dependendo da idade da mulher, a gente nem recomenda mais vacinar, porque provavelmente ela já foi exposta ao vírus, já eliminou, já produziu anticorpos, então nem vacina mais, tá? Se não, né, se ele optar aí, dependendo também do seu, enfim, você pode vacinar, mas você paga. A vacina não é barata, fica em torno de R$1.000 por aí. São 3 doses, né, que nós adultos precisamos tomar. Cada dose é em torno de uns 300 e pouco. Então, é caro. Então, se você tiver filho, vacina pelo governo até antes dele completar os 14 anos, que aí você não precisa gastar R$1.000 com ele depois, né? Eita, vocês poderiam me perguntar, olha, professora, fiz o meu teste, tomara que não, né? Mas vai que deu positivo. Deu positivo para o HPV. Será que vale a pena, então, eu vacinar? É uma pergunta uma dúvida que se tem, né? Então, gente, dependendo do caso, vale a pena vacinar sim. Porque, primeiro, que alguns estudos têm demonstrado que
a vacina ajuda a você a combater o vírus. E segundo, que a vacina é quadrivalente. A não ser que a desgraça seja muita, né, você foi infectado com 16, com 18, com 6, com 11, né? Mas é muito raro. Provavelmente você foi exposto a um vírus só, né? A um tipo de vírus. Então, você pode ser protegido contra os outros 3, né? Então, tem essa proteção aí de outras espécies também. Tá? Então, pode ser vacinado por mais que a pessoa já tenha sido positivo para o HPV, porque é uma vacina quadrivalente. Deixa eu ver que horas são agora. Tá, o que é que eu vou fazer? Como a gente conversou muito aqui, a gente vai responder juntos os exercícios, tá? A gente não vai fazer essa pausa. Eu sei que vocês estão cansados, mas é até melhor que aí vocês não precisam aí parar, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o questionário. Mas já é 10h30, né, professora? Uhum. Aí a gente vai fazer juntos o exercício, Ah, tá. tá? Olha só, quem não conseguir fazer em conjunto, pega uma folha e pega uma caneta aí para vocês anotarem, né? Lembra que eu fui em conteúdo da disciplina da professora Daniele, fico repetindo isso daqui para vocês aprenderem por repetição, né? De tanto que eu falo. A última coisa que eu postei foi a frequência do dia de hoje. Vai clicar em cima, vai abrir o questionário. Quem não conseguir fazer isso junto, pega a canetinha e vai anotando. Ó, primeira pergunta. Em março de 2014, o Ministério da Saúde... Deixa eu só ver aqui. Tá na conteúdos esses aí? Sim, conteúdo da disciplina. É a última coisa que eu postei, tá escrito frequência e a data de hoje. Olha só, em 2014, o Ministério da Saúde, juntamente com a Secretaria Municipal e Estadual... Eu posso fazer essa atividade depois, que no momento eu só tô como assistir a aula. Sim. Aí você só pega uma caneta e um papel para você anotar a resposta, tá? Que aí depois você consegue preencher rapidinho o questionário, beleza? Aí você tem que clicar aqui em frequência? Sim, só clicar em cima da palavra frequência e vai abrir o questionário. Ah, meu abriu não. Ó, eu cliquei aqui em cima e abriu. Era para abrir. Talvez seja uma permissão aí que você precisa. Cliquei em outra frequência. Tá. Olha só, gente, acabei fechando aqui, desculpa. Questão de número 1. Então, o Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias municipais e estaduais, iniciou um projeto de vacinação contra o HPV. Sobre essa vacina e o agente causador, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, fala o seguinte: a única via de transmissão do HPV é pela via sexual, através do contato genital com genital. Será que essa afirmativa é verdadeira? Errado. Lembra que a gente tem câncer de orofaringe, que acontece por conta do contato da genital com a boca, né? Então, não é só genital com genital. De outras regiões, de vagina, de vulva, de pênis, de testículo, de ânus, né? Então, é qualquer pele, qualquer mucosa. O contato direto, ele é muito importante, mas também já tem relatos de infecções provocadas por fomites, que são objetos, ou transmissão vertical, né? Então, aqui não houve ali a relação sexual, mas esses indivíduos foram infectados. Segundo, os tipos virais de HPV, 16 e 18, são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, lembra, câncer de colo uterino, 16 e 18, e 70% desses casos foram por conta dessas duas espécies, por isso que a vacina é contra elas. Segundo, para o câncer, né? E para a verruga, 6 e 11. 3. Os principais objetivos da vacinação da população masculina são colaborar para a redução de incidência do câncer de colo de útero, de vulva nas mulheres. Por ser responsável pela transmissão do vírus para suas parceiras.
e prevenir o câncer de pênis e de testículo. Será que é verdadeiro? A primeira afirmativa, sim, né? Essa terceira. Será que a principal vacinação do homem Não, sim, eu creio que seja verdadeira. verdadeira? Então, primeiro, a gente vacina porque ele é um portador do vírus, então ele pode infectar suas parceiras e elas podem desenvolver o câncer de colo uterino. Mas também previne de desenvolvimento de câncer de pênis e de testículo ou de outras regiões por conta do vírus, para o homem, né? Então, acertaram aí, e os meninos que eu falo vocês, né? Não sei o sexo, colocaram aí que realmente seria a resposta D, em que a 2 e a 3 estão corretas e a 1 está falsa. E ele pede as corretas, né? Então, marquem aí na letra D. 2. A prevenção do HPV representa potencial para reduzir a carga da doença cervical e lesões precursoras do câncer de colo de útero. Para isso, o Ministério da Saúde adotou a vacina quadrivalente, pentavalente, bivalente. E aí, na quadrivalente, a gente tem de 6 e 11 para as espécies que provocam as verrugas e 16 e 18 para as que provocam câncer. Em B, ele já fala que é uma vacina petavalente, baixo risco são as que causam a verruga, que é o 16 e o 21, e alto risco são as que causam câncer, que ele coloca 56, 28 e 33. Bivalente, de baixo risco, que é o 26, e alto risco, que é o 33. E em E, muito bem, vocês acertaram, né? Então é a letra A, tá? Então lembrem, eu até falei que existem outras espécies, mas o que vocês precisam saber: câncer 16 e 18, que a gente chama de alto risco, ou baixo risco, que são aquelas espécies que podem ocasionar as verrugas, que é o 6 e o 11. Existe a vacina bivalente, ela te protege contra as espécies 16 e 18, que levam ao câncer, mas o Ministério da Saúde, ele adota a quadrivalente, te protege tanto de verrugas genitais como do câncer de colo uterino, certo? Então, seria a letra A. 3. Analisa as afirmativas sobre a resposta de um indivíduo infectado. Primeiro, a maioria dos indivíduos conseguem eliminar o vírus naturalmente, sem que ocorra nenhuma manifestação clínica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. 2. Em um pequeno número de casos, o vírus pode multiplicar e então provocar o aparecimento de lesões, como verrugas genitais, visível ao olho nu, ou lesões microscópicas, que só são visíveis através de aparelhos com lente de aumento, que é a microscopia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, geralmente, ele limpa, você não tem nenhuma doença evidente, mas pode provocar verrugas e pode provocar o câncer, né? Ou lesões pré-malignas. Então, seria a 2 está correta, né? A 1 também. E a 3 fala o seguinte. É a C. A C? Eu não sei, eu não lembro qual que é. O vírus pode permanecer no organismo por vários anos, sem causar nenhuma manifestação clínica ou subclínica. A diminuição da resistência do organismo pode desencadear a multiplicação e, consequentemente, provocar o aparecimento de lesões. Lembra que eu disse para vocês do controle imunológico, que a mulher, quando tem a queda, principalmente quando ela tem um avanço da idade, ela pode ali permitir a replicação do vírus e tem esses aparecimentos dessas lesões? Então, dois possíveis destinos. Ou o seu sistema imune elimina tudo, ou ele só controla a carga muito baixa para você transmitir e apresentar esses sinais. Sim. Então, seria a letra C, né? Vai encerrar daqui um pouquinho, mas aí a gente volta só para terminar a 4